Porque a consultoria, ela é um tipo de atividade diferente da palestra. Palestra, você transmite o conhecimento. E não necessariamente o palestrante, ele vai conseguir dar uma consultoria depois. Por quê? Porque são competências diferentes, né, de quem é palestrante e de quem é consultor, mas um consultor geralmente consegue dar palestra, né, que é o meu caso. Eu ministro palestras desde que iniciei na consultoria até antes, né? Mas nem todo palestrante vai conseguir dar uma consultoria. Por quê? Qual que é a diferença, se você está chegando agora, né? Quando nós falamos em consultoria, nós estamos falando numa atividade profissional onde a empresa traz uma necessidade para você e você vai procurar entender aquela necessidade da empresa, né, ou uma dor que a empresa tem, um problema que a empresa tem, para poder propor uma solução para a empresa, para poder falar para a empresa, olha, diante desse problema, diante dessa situação que você está trazendo, como consultora, né, como cientista do comportamento humano, que nós, psicólogas e psicólogos, somos, né, você propõe uma intervenção. E aí é importante que você tenha essa clareza, né? Por quê? Porque senão você pode se limitar acreditando que dar palestra já é o suficiente para você na consultoria. Não, você tem muitas outras possibilidades de intervenções e que vão enriquecer o teu trabalho, vão fazer com que você se diferencie no mercado e não fica restrita apenas a palestras, que são importantes, são, mas tem outras atividades que vão te diferenciar no mercado, vão fazer com que a empresa, quando tiver um problema, uma dificuldade relacionada com o comportamento humano, ela lembre de você. Ela fala, eu acho que aquela psicóloga tal pode nos ajudar nesse momento. Eu atuo nessa área, você sabe, já há alguns anos, né? E principalmente, assim, inicialmente eu atendia na consultoria em todos os subsistemas de RH, porque como eu era gestora de RH, fiquei quase 14 anos como gestora de RH, então eu atendia, para mim era tranquilo, até cargos e salários, eu já trabalhei com consultoria em cargos e salários. Mas, em determinado momento, eu dei ênfase em desenvolvimento humano e organizacional. Então, comecei a trabalhar com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional, com uma metodologia focada em grupos, né, no funcionamento dos grupos, e depois que eu inseri em 2018, também no meu portfólio, a saúde mental no trabalho. Então, hoje, são duas áreas que eu trabalho na consultoria, então, dando palestra, né, que é uma atividade que não é da consultoria, mas que eu faço também, ou então dando uma consultoria relacionada à saúde mental no trabalho, como, por exemplo, fazer um diagnóstico organizacional, né? Ou do diagnóstico organizacional, você daí tem condições de elaborar um programa de saúde mental no trabalho. Sim, porque sem o diagnóstico organizacional, você não vai conseguir elaborar um programa de saúde mental no trabalho. Então, isso é consultoria, ok? Por exemplo, se a empresa pede para você um workshop, uma roda de conversa, né? Sim, você tem condições de realizar dentro da consultoria, porque na área organizacional, no mundo corporativo, ficou estabelecido que quem presta serviço para empresas é denominado de consultor ou consultora. Tá? Então, se você quer aproveitar as muitas oportunidades que estão aí no mercado, principalmente nessas duas áreas que eu atuo, que são desenvolvimento humano e organizacional e saúde mental no trabalho, sim, é importante que você se prepare para iniciar na consultoria. É totalmente possível fazer 10 mil reais por mês na consultoria e até mais. Isso é para iniciar, tá? Às vezes eu tenho até algumas profissionais, alunas, e falam assim, mas Ana, dá para fazer muito mais do que isso. Claro que dá para fazer muito mais que 10 mil. Quem já conhece o mundo corporativo, que sabe as referências
de valores que as empresas têm, de preços, né, que as empresas têm, sabe que é possível, né? Porque é aquilo que eu costumo sempre lembrar você. Lá na tabela da FENAPSE, da Federação Nacional de Psicólogos e Psicólogas, que está no site do Conselho Federal de Psicologia, o valor mínimo de referência da consultoria é R$ 270. Sim, acho que é 272, mas 270, vamos arredondar. E o valor máximo da hora na consultoria pela FENAPSE é R$ 627. Então, quando eu falo que eu cobro R$ 600, mesmo antes de ter conhecimento desses valores de referência da FENAPSE, eu já cobrava R$ 600 a hora. Né? E mostro até minhas notas fiscais aqui para você. Você que me acompanha já deve ter visto, né? É totalmente possível. Se não fosse possível, a FENAPSE, a Federação Nacional de Psicólogos e Psicólogas, não estaria colocando lá como valor de referência, né? Máximo R$ 600. Tem profissionais que cobram muito mais que R$ 600 a hora na consultoria? Tem, claro que tem. 1.500, 2.000, 3.000, claro que tem. Né? Por quê? É possível você praticar esses valores na consultoria, porque a lógica da empresa é diferente da lógica de uma pessoa física. Se você trabalha na clínica e cobrar R$ 600 a hora, né, da tua sessão de psicoterapia para o seu cliente, provavelmente ele, dependendo, né, da grande maioria, vai achar um absurdo. Mas a empresa tem um outro parâmetro, a empresa está trabalhando com base no faturamento dela, ela está trabalhando com base, né, no faturamento de milhões, de mais de R$ 1.000, de R$ 1 milhão, e por aí vai. Então, é outro parâmetro. Por isso que é muito vantajoso. Eu considero que é uma das áreas mais rentáveis que tem na psicologia, a consultoria. Tanto que faz 22 anos que eu trabalho na consultoria. Antes eu trabalhava como empregada. Se não fosse rentável, eu não estaria todo esse tempo na consultoria. Então, se você está aí em dúvida, se começa a não trabalhar na consultoria, se realmente consultoria é viável ou não, eu falo para você, nesses 22 anos que eu trabalho, que é totalmente viável. E tem muita demanda, principalmente nessas duas áreas, saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional.